Aleluia, glória a Deus, graça e paz, amém? Pode sim, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui nessa noite, e sou muito grato a Deus pela oportunidade concedida a mim de estar ministrando a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que eu tenho isso como um ato de muito valor, porque a palavra de Deus, como diz já, a palavra é de Deus e ela é ministrada ao coração do povo que se chama o povo de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus por este ato tão maravilhoso, e graças a Deus que nós temos essa riqueza em nossas mãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 4. É um texto bem conhecido, eu mesmo já ministrei algumas vezes sobre esse texto, mas eu quero tomar este texto por base e falaremos sobre um assunto muito peculiar desse texto. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. João 4, 7. Eu vou ler rapidamente aqui até o versículo de número 15, tá bom? Vocês acompanham a leitura aí, por favor. A minha Bíblia é a versão King James atualizada, talvez seja um pouco diferente da sua, mas pode ter certeza que a palavra é a mesma. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, porque seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Pai, nós te louvamos por tua palavra, que é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os intentos do coração do homem. Ela separa juntas e medulas. A tua palavra é luz para o nosso caminho, e nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem sempre uma palavra a todos nós. De uma forma especial, de uma forma ímpar e peculiar, o Senhor fala através da sua palavra com cada um de nós de modo diferente, e por isso nós te louvamos, porque o Senhor nos trata como indivíduos, individualmente. O seu amor é repartido a cada um de nós de forma individual, e por isso nós te louvamos pela tua palavra, que é santa e poderosa, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de propor um título para esse
um tema para esta mensagem dessa noite. O tema seria: todo rio corre para o mar. Nós sabemos disso, todo rio corre para o mar. Nós sabemos que as alturas são medidas de acordo com o nível do mar. Nós sabemos que para tirar nível, para fazer a planta de uma casa, para fazer a base da casa, é utilizada uma mangueira de nível, e dentro dessa mangueira de nível existe água. Alinha-se aquela parte onde começa com a parte que termina, pode ter certeza que ali estará totalmente nivelado. Nós temos então uma grande importância neste líquido tão precioso, do qual o corpo do homem é composto por 60% de água e o corpo da mulher 50%. 70% da nossa terra é coberta pela água. Então nós sabemos que a água é de suma importância para as nossas vidas. Cada um de nós, no nosso metabolismo, mesmo que não façamos nenhum tipo de exercício, nós eliminamos por dia cerca de 2,6 litros de água. Se nós suarmos e fizermos exercício, isso pode aumentar em 1 litro. Então há necessidade, nós sabemos disso, a ciência já até calculou a fórmula da água, que é H2O, uma de oxigênio, 2 de nitrogênio, de hidrogênio, melhor dizendo, e nós sabemos a importância que nós temos de estar consumindo este líquido. A água é muito importante para a nossa vida. O ser humano fica semanas sem alimento, mas com 5 dias sem água ele pode vir a sucumbir, pode vir a morrer. Muito bem, partindo desse pressuposto, eu quero perguntar para vocês: por que será que Jesus utilizou esse subterfúgio para falar com aquela mulher samaritana? Talvez você possa pensar e dizer: pastor, Jesus utilizou esse método porque ele estava num poço de água. Então ele, para usar algo que estava por perto, para buscar aquela pessoa, para tratar sobre o evangelho com essa pessoa, ele utilizou aquele método. Os evangelistas podem dizer isto: cai uma folha de árvore, o evangelista já imagina alguma coisa e usa a folha de árvore para trazer a mensagem para alguém. Passa um carro na rua, buzina, ele pega aquele episódio e já elabora uma mensagem e assim faz. Mas eu quero nessa noite levar vocês a um outro tipo de pensamento relacionado a esse texto que nós acabamos de ler, embora seja exatamente com relação à água, porque todo rio corre para o mar. Amém? Todo rio corre para o mar. Muito bem. Nós entendemos que Jesus chegou ali, àquele lugar, e falou para aquela mulher de algo muito interessante, de uma importância muito grande. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ele poderia oferecer a ela e a qualquer outra pessoa um tipo de água que não seria simplesmente para matar a sede, como nós utilizamos a água no dia a dia. E vejamos que essa mulher não entendeu o que Jesus estava dizendo de primeira. Jesus disse: se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo essa água, você lhe pediria e eu te daria água viva. A mulher falou: mas o senhor está pedindo água para mim porque o senhor não tem como tirar, o poço é fundo, o senhor está falando de água viva? De onde o senhor vai tirar essa água viva? O que é água viva? Água viva, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. É quando nós furamos um poço artesiano e esse poço artesiano alcança o lençol freático. A água nunca vai parar de jorrar. Enquanto houver água no mundo, essa água vai estar sempre jorrando daquele lençol freático. Isso se chama água viva. E Jesus estava falando para aquela mulher não de água H2O. Jesus estava falando para aquela mulher de uma água que tiraria a sede que toda a humanidade tem de Deus. Nós já vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo de número 26, versículo 15. Vamos lá, fique comigo, por favor. Eu vou dar algumas pontas de cordas para vocês segurarem, e no final nós vamos juntar essas pontas
e vamos dar um nó. Fica atenta, viu, Ana? Tá bom? Gênesis capítulo de número 26, versículo 15. Olha o que diz: todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época do seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Repita comigo: os filisteus entulharam e cobriram de terra. Entenderam isso? Os poços foram furados pelos servos de Abraão, os inimigos vieram depois, entulharam, ou seja, jogaram entulhos e ainda colocaram terra por cima. Muito bem. Versículo de número 16. Então Abimeleque pediu Isaque: é melhor que deixes essa terra, porque tu já se tornastes mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Prestem atenção. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Todo rio, como é o texto, como é o título, todo rio? Eu não entendi. Todo rio? Vocês concordam com isso? Todo rio corre para o mar? É o destino de todo rio correr para o mar? Muito bem. Aqui nós vemos um texto que nos mostra a importância, o valor que existe na água. Essa terra onde ele habitou era uma terra próspera, uma terra boa, e era uma terra rica em água. Abraão já tinha passado por ali, tinha furado, os seus servos haviam furado vários poços de água. Quando eles saíram dali, os inimigos vieram e entulharam e ainda jogaram terra por cima. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana que havia em si, que havia nele uma água que ele poderia oferecer para ela, que ela não teria mais sede e que nele faria uma fonte de água que jorraria para a eternidade, Jesus estava dizendo exatamente que não importa o que o inimigo fez com as águas que existem dentro de sua vida, não importa se eles entulharam, não importa se colocaram terra, o importante é que a água que Deus te deu, o que Deus entregou nas suas mãos, o que Deus colocou em você, nada, ninguém pode tirar. Aconteça o que acontecer, é exatamente o que está mostrando para nós aqui esse texto de Gênesis. Entulharam os poços e ainda colocaram terra por cima. Nós pensamos então, acabaram-se os poços, não tem mais de onde tirar água. Pois Isaque foi lá, no mesmo lugar, recavou os poços e deu-lhes os mesmos nomes. E a Bíblia diz que ele ainda cavou outro poço e encontrou água viva. Então, para que você entenda nessa noite o que o Deus quer falar contigo a respeito desse texto, é que nós temos uma importância peculiar e ímpar para Deus, e não importa o que esteja acontecendo na minha vida e na sua vida, não importa qual tipo de entulho esteja sendo jogado sobre você, não importa qual seja a terra que esteja sendo despejada em cima da sua vida, eu quero que você saiba que Jesus, Ele tem para você fontes de águas vivas, que farão com que você produza água que jorre para a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma coisa muito importante a ressaltar: para que seja recavados os poços, é preciso de algum entendimento. Por quê? Porque quando se joga entulho e se joga terra, com o passar do tempo, a terra se nivela, não se sabe mais onde são os poços. Mas ele sabia e foi exatamente onde precisava ir. Isaque aqui, eu quero dizer para vocês que ele tipifica o Espírito Santo de Deus, que conhece a sua vida,
que está com você todos os dias, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, enviarei a vós um outro Consolador, e este estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é o que o Espírito Santo de Deus faz com a nossa vida. Não importa que tipo de entulho está sobre você, não importa que tipo de terra jogaram sobre você, o Espírito Santo sabe e tem a ferramenta certa para tirar a terra, tirar o entulho e chegar ao fundo do poço, naquele lugar onde a água ainda está brotando, e fazer com que isso se torne algo maravilhoso nas nossas vidas. E é disso que nós estamos falando nessa noite, do poder que existe na pessoa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, no poder que existe no Espírito Santo de Deus, de trabalhar nas nossas vidas e tirar tudo aquilo que foi lançado contra as nossas vidas, e fazer com que nós possamos produzir frutos bons para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, eu vou te dar outra ponta de corda para você segurar. Outro texto da palavra de Deus para nós lermos. Agora capítulo 2 de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Vai segurando aí, crente. Vai anotando isso para que você depois me ajude a fechar essa palavra. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Muito bem, vamos lá. Jesus, quando apareceu ali em Samaria, no poço de Jacó, ele estava iniciando o seu ministério, ele estava começando a mostrar quem de fato era o Cristo, e aqui ele tinha vindo a esta terra. Ele fala para aquela mulher que, se aquela mulher entendesse e conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem era aquele que estava pedindo água para ela, ela pediria para ele água, e ele lhe daria água viva. Muito bem. A mulher, entendendo que Jesus estava falando de água, H2O, falou para ele: Senhor, me dá sempre dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui nesse poço. Jesus não estava falando de água H2O. Jesus não estava falando desse líquido precioso que nós temos e precisamos muito dele. Não, Jesus estava falando de algo muito maior do que isso, e é isto que eu quero que você entenda nessa noite. A sede que o ser humano tem é uma sede que só pode ser saciada quando esta pessoa entende que existe essa sede dentro de si e pede para Jesus que lhe dê desta água, para que ele não tenha sede novamente. Por quê? Porque o homem foi formado por Deus do pó da terra, e foi soprado nas narinas do homem o fôlego de Deus. Cada um de nós recebemos uma partícula de Deus, e essa partícula de Deus, ela clama, ela é sedenta, ela pede, ela chama, ela sempre estará implorando para que você absorva mais água, para que essa fonte nunca cesse dentro de sua vida. Por isso Jesus falou para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está pedindo a água para você, você pediria e ele te daria água viva. Vamos entender isso. Todos nós recebemos, nós somos descendentes de Adão. Vocês concordam com isso? Amém? Amém ou não? Amém. Somos descendentes de Adão. Como descendentes de Adão, automaticamente todos nós recebemos a mesma coisa que Adão recebeu, ou seja, fôlego de vida.
Quem é que deu o fôlego de vida? Deus. O que é o fôlego de vida? É essa fonte que está escondida dentro de nós e que no decorrer do tempo da nossa caminhada, muitas vezes ocorre de ser entulhado e de ser colocado terra por cima, e você pensa que esta fonte vai se esgotar, que esse desejo que você sente por Deus vai se esvair, e que você não vai mais sentir necessidade, que você não precisa mais. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos achamos autossuficientes e queremos nos afastar de Deus, mas existe dentro de nós algo que clama por Ele, e nós não conseguimos. Tem um hino que fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue pisar. E é exatamente isso que eu quero que você entenda nessa noite. Em você existe uma partícula que foi colocada pelo próprio Criador, e isso foi colocado de uma pureza muito grande dentro de você. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Foi por mim e por você que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, e Jesus diz que se nós pedirmos para Ele, Ele nos daria água viva, e que faria dentro de nós um poço que jorraria para a vida eterna. Jesus não estava falando para a mulher samaritana de água, Jesus estava falando para a mulher samaritana de eternidade, de vida com Deus, de religamento. Todo rio corre para o mar. Essa partícula pequena que você tem dentro de você, nós podemos traduzir isso por água, porque é de muita importância. Nós podemos entender que isso seja essa fonte que existe dentro de nós, e que na medida que o tempo vai se passando, o inimigo pode tentar impedir que essa água brote, ou que essa água jorre, ou que você saiba que essa água existe dentro de você. Mas todo rio corre para o mar, ela tem o percurso, e nada impede o curso da água, gente. Quando a água está no seu caminho, você pode tentar fazer barreiras. Nós vimos há poucos dias atrás barreiras se rompendo aí, por quê? Por causa da força da água. Nada impede o fluxo e o caminhar da água em direção ao mar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: nada pode impedir o caminhar da sua vida em direção ao seu Criador. Seja qual for o entulho que foi lançado na sua vida, seja a quantidade de terra que for que tenha sido lançada sobre você, o Espírito Santo de Deus sabe a ferramenta exata para tirar a terra, tirar o entulho, chegar na água e fazer com que essa água aumente, cresça, aumente e transborde para a glória de Deus, para a vida eterna. É isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para que o nosso rio volte para o mar. Sabe de uma coisa? Quando Deus criou o homem, Deus não colocou uma falha sequer no homem. Sabe por quê? Porque durante a formação de tudo, Deus disse: haja, haja. Quando Ele foi criar o homem, Ele disse: façamos. Ele muda o verbo, e esse verbo façamos, ele é um verbo mais poderoso do que o verbo haja. Então Ele criou o homem, a Bíblia nos diz isso: criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem no seu original é imagem e semelhança de Deus. O sopro de Deus, o fôlego de Deus colocado na vida do homem é 100% puro. Então eu quero dizer uma coisa para você: dentro de cada um de nós tem uma pureza muito grande e que é muito cobiçada pelo inimigo. Pode ter certeza disso. Todos os dias da sua vida você pode ter certeza que vai ter uma cilada armada para você, para que você não faça com que esse poço que existe dentro de você, que essa água viva que existe dentro de você, caminhe em direção ao mar, que é a presença de Deus. Todos os dias o inimigo vai tentar fazer isso para impedir o rio de correr para o mar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está aqui
nessa noite dizendo para você: você conhece o dom de Deus? Você sabe quem é Jesus? Então peça e Ele vai dar para você água viva. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mesmo que o inimigo tente colocar esses entulhos, mesmo que o inimigo tenha tapado os poços, entulhado os poços, entenda o que eu estou falando. Não estou falando de cisterna, não estou falando de poço artesiano, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da nossa vida com Deus, desse ar que nós recebemos do Senhor, dessa grande maravilha do dom de Deus que nós recebemos, que existe dentro de nós e que é muito cobiçado pelo inimigo. Quando nós nos encontrarmos em uma dificuldade, pode ter certeza que o Espírito de Deus tem a ferramenta certa para fazer com que você volte a brotar essa água como se fosse uma água viva, e isso não vai cessar. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos entender o quanto é importante para nós sabermos que o Espírito Santo de Deus tem a trabalhar nas nossas vidas. Pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu já fiz, você não sabe o que eu já aprontei, você não sabe o que eu estou fazendo ou o que eu estou aprontando. Não sei mesmo, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E tem uma coisa: como sinalização de trânsito, o Espírito Santo de Deus vai sempre estar nos direcionando, sabe para quê? Para que o rio corra em direção ao mar. Você pode ter certeza disso. Por mais longe que seja o caminho que você pensa que está de Deus, por mais distante que você pensa que está de Deus, por causa de tudo que está acontecendo, ou que esteja acontecendo, ou que já tenha acontecido, todo rio corre para o mar. A sua vida é um manancial de águas. Nós somos um manancial de águas. Pessoas se encostam em nós porque sabem que de nós sai algo bom para eles. Pessoas se aproximam de nós quando elas entendem que nós temos algo bom a oferecer. Não estou falando de interesses peculiares ou de interesses terrenos, não. Eu estou falando de interesses maiores do que isso. Eu estou falando do mesmo interesse que Jesus teve para com aquela mulher de Samaria, quando ele falou para ela: se você me pedir, eu vou te dar água viva, e essa água que eu te der vai fazer em você uma fonte que brote para a vida eterna. Ou seja, você é uma pessoa especial para Deus e para a humanidade. Entenda isso. Deus tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós. Nós só precisamos fazer com que esse propósito seja aplicado onde quer que nós estejamos. Você é uma fonte, e como fonte é necessário que você abasteça as pessoas que ainda não são fontes. Elas têm água dentro de si, porque receberam o mesmo sopro de Deus. Todos receberam, mas muitos ainda estão tampados, muitos ainda estão cobertos, muitos ainda estão entulhados. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que haja em você a ferramenta certa através do Espírito Santo de Deus, para que esta água que está em você brote, jorre e transborde para a vida das outras pessoas, para que essas águas se ajuntem e caminhem em direção ao mar, que é a perfeição que existe na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Não apaga a luz ainda não. Daqui a pouco, louvado seja o nome de Jesus, nós entendemos que a água é muito importante para a humanidade. Nós entendemos que a água tem uma simbologia muito forte na palavra de Deus. Nós entendemos que o nosso corpo, o homem 60%, a mulher 50% é água. Nós entendemos que a terra é coberta, 70% da terra é coberta por água.
Entendemos que não podemos ficar 5 dias sem beber dessa água. Segure essa agora. Se nós não conseguimos ficar 5 dias sem beber esta água, H2O, 5 dias sem ela, nós podemos morrer. Pergunto para você nessa noite: quantos dias mais nós vamos resistir sem a fonte de água viva que é Jesus Cristo, para saciar a nossa sede eterna? Quantos dias mais nós vamos ficar brigando, olhando para os entulhos que estão em cima de nós e dizendo: não vou conseguir, a água não vai subir, a água vai secar, vai acabar e não vai ter mais jeito? Não, todo rio corre para o mar. O Espírito Santo de Deus vai tirar os entulhos, vai tirar a terra, vai tirar tudo que não presta e vai fazer com que a água se torne límpida novamente, para que você possa produzir esta água viva novamente. Para quê? Para fazer com que outras pessoas, para fazer com que outros rios se unam e caminhem em direção ao mar. O grupo de louvor puder subir, já pode vir. Vou te dar a última ponta da corda, lembrando que todo rio corre para o mar. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 37. Deixa eu contar uma história para você. Fique de pé só mais um pouquinho. Tinha uma grande festa, e os irmãos de Jesus, eu estudei isso na escola bíblica dominical, eu me lembro muito bem disso. Os irmãos de Jesus falaram para ele: você não quer se aparecer? Você não quer se mostrar? É uma ótima hora, é uma grande festa. Vai nessa festa. Chegando lá, você faz o que precisa ser feito. Era assim, o relacionamento dos irmãos de Jesus com ele era bem por aí. Dor de cotovelo. Sabe como é que são as coisas, né? Acontece. Jesus ouviu o que eles disseram, ficou tranquilo, ficou na dele, porque Jesus sabe exatamente a hora de fazer todas as coisas. Por isso, aquilo que você tem pedido, talvez você possa pensar que está demorando, mas Jesus sabe a hora certa de fazer. Pode ficar tranquilo. Se for para acontecer, vai acontecer na hora certa, e isso vai trazer um benefício muito grande para a sua vida, porque todo rio corre para o mar. João capítulo de número 7, versículo 37 e 38. No último dia, o dia mais importante ou mais solene dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou em pranto, dizendo: se alguém tem sede, deixe-o vir a mim para que beba. Ou se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pode apagar a luz, por favor, minha irmã. Agora eu não quero que você olhe para ninguém. Eu quero que você feche seus olhos. Não precisa nem olhar para mim. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus, e escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Nós já vamos amarrar essas pontas que eu entreguei nas suas mãos. Nós temos necessidade de Deus, porque dentro de nós existe algo que clama por Deus todos os dias. É o fôlego de Deus, a essência de Deus que existe em nós. E isso, como eu disse, eu repito a você, é muito cobiçado pelo inimigo. Porque o inimigo sabe que onde existe esta água plantada, onde está essa água plantada que é dentro de cada um de nós, onde existe isso, existe um imã que vai fazer com que isso seja atraído para o mar. Ou seja, essa água que existe dentro de nós vai fazer de qualquer forma que isso chegue até Deus. E Ele quer impedir isso a todo custo. A todo custo.
Por isso muitas coisas acontecem nas nossas vidas e que nós ficamos perplexos. Mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que isso está acontecendo na minha vida? É tanta tristeza muitas vezes, é tanta decepção que nós encontramos no caminho. E vou dizer mais, tanta decepção às vezes nós encontramos no meio religioso. Por quê? Porque nós não entendemos verdadeiramente o sentido das coisas. A mulher samaritana não conseguiu compreender que Jesus não estava falando de água, H2O, Jesus estava falando para ela de eternidade. Muitas vezes nós nos confundimos no nosso caminhar e nos decepcionamos porque esperamos coisas demais de quem não pode fazer nada por nós, ou muito pouco. Jesus se apresenta nessa festa, o dia mais solene da festa, o último dia, o ápice da festa, todos reunidos, aquela grande multidão, uma festa maravilhosa. Jesus se levanta no meio da multidão e clama em prantos, diz a minha versão da Bíblia Sagrada: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava dizendo: o que você tem dentro de você, que clama, e você talvez não consegue entender, vem para cá que eu vou mostrar para você como que esse negócio vai melhorar, vai mudar, vai transbordar dentro da sua vida. Chegue até mim, Jesus estava dizendo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crer em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluiriam rios de água viva, e todo rio corre para o mar. Quem é o mar que deu a partícula para nós? Deus. A essência de Deus está em você, meu irmão. A essência de Deus está em nós. E por mais dificultoso que seja o caminho, o percurso dessa água, pode ter certeza, quando você ouvir o chamado de Jesus dizendo: venha a mim para beber esta água pelo qual você está clamando, venha a mim para você beber, pode ter certeza, nada vai impedir o fluxo desta água de chegar até a essência verdadeira, que é a presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: é 100% puro, é 100% natural, é 100% majestoso, é 100% poder, é vida eterna, é abundância nesta terra e ainda vida eterna no futuro. É isso que Jesus está propondo para nós quando Ele disse: se você tem sede, venha a mim e beba. Venha beber desta água. 5 dias nós não conseguimos ficar sem beber este líquido. E há quanto tempo nós não estamos mais experimentando da água viva que é Jesus? Por quê? Por causa de alguma picuinha, por causa de alguma decepção com algum irmão, por causa de alguma tristeza, por causa de sei lá o que for. Eu quero dizer uma coisa para você: não deixe os entulhos tomarem conta do seu poço. O Espírito de Deus está aqui nessa noite com a ferramenta certa para tirar esses entulhos, para tirar a terra, para fazer com que a água que existe dentro de você volte a jorrar como água viva. Louvado seja o nome de Jesus. E todo rio corre para o mar. Jesus disse: beba da água que eu estou oferecendo para você nessa noite, que essa sede vai passar. Não a sede de água H2O, mas a sede de Deus, que todos têm. Todos. Eu não sei se vocês já observaram aldeias indígenas totalmente isoladas. Quando são descobertas e estudadas, eles observam que essas pessoas adoram inúmeras coisas. Por quê? Por causa da sede que existe dentro dela. Todos têm essa sede, mesmo que não compreendam.
Todos existem, todos os povos existentes na terra têm essa partícula de Deus. E essa partícula, meus irmãos, porque todo rio corre para o mar, essa partícula clama pela presença de Deus. E a voz de Jesus suave nessa noite para você é esta: venha beber desta água novamente. Se abasteça desta água que é Jesus. Encha o seu cântaro, transborde na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus tirar os entulhos que tentaram impedir o jorrar dessa água na sua vida. Deixe o Espírito Santo tirar a terra que está tampando a água. A água não secou, a água não secou e não vai secar. E quantos dias mais nós vamos ficar sem conseguir, ou melhor, sem chegar até Jesus para beber dessa água? Aleluia. Você tem sede? Você está sedento? O salmista diz que assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. O cervo, a corça, quando ela está sendo perseguida, ela precisa de água para mastar a sua sede, e também precisa da água para mergulhar dentro, para disfarçar o odor que ela emite, para que o caçador não alcance, ou para que o animal que está perseguindo não chegue até ela. Isso fala para nós de refúgio, fala para nós de segurança. É isso que Deus é nas nossas vidas: é refúgio, é segurança, é saciedade, é aquilo que vai saciar verdadeiramente a nossa sede, porque todo rio corre para o mar. Nessa noite você tem sede? Venha às águas para matar a sua sede. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é a fonte de água que jorra para a vida eterna, e Ele quer fazer com que cada um de nós aqui nessa noite sejamos dessa mesma forma, para darmos continuidade àquilo que Ele começou a falar por aquela mulher lá em Samaria, no poço de Jacó.
em nós e todos